Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com a nossa querida professora Consuelo Cielski Santos, né, tem um aparecido no meio aí, depois ela comenta. A professora Consuelo foi aí nossa reitora do Instituto Federal Santa Catarina, também já foi diretora de ensino na época do Cefet, na gestão do professor Juarez, e foi diretora também ali do Tubarão, e por alguns anos também foi ali reitora da Universidade dos Correios. É uma satisfação que conversar com a senhora sobre esse projeto, Compartilhando Saberes, que tem o objetivo de trazer aí essas experiências de gestão para os novos dirigentes da rede federal. Mas antes de começar, professora Consuelo, eu gostaria de pegar um material aqui, que eu guardei aqui para esse momento, que é esse livro aqui, ó, Mulheres em Ação. Não sei se a senhora lembra disso aqui, ó. Né? Lembro, sim, sim. Então, nesse livro aqui, inclusive, tem uma foto aqui, parece que tem um capítulo inteirinho sobre a sua trajetória, né? E a foto é tua. Exatamente, essa foto eu tirei ali na época do acidente ali do carro, né? Meu cabelo incendiou. Exatamente. E aí, eu tenho uma frase aqui para começar, para a nossa conversa, que é do autor do livro, que ele fala bem assim: Consuelo assume riscos, é dinâmica, polivalente, possui capacidade de realização e capacidade de relacionamento, além de possuir visão em suas ações. Às vezes, algumas dessas características estão mais afloradas que outras, mas, por certo, fazem dela, Consuelo, uma empreendedora nata. Professora Consuelo, essa descrição define bem a senhora? Nossa, Jesué, que surpresa! Fiquei até emocionada agora com isso, né, professor Jesué? Olá para todos que estão nos ouvindo aí, muito obrigada pelo convite. Nossa, fiquei assim até, eu acho que sem respiração, mas enfim. Olha, Jesué, sempre me definiu porque eu trago isso muito, né, é genético, um pouco da minha mãe esse lado, né, e sempre tive muita determinação de mudar, de melhorar e fazer com que as pessoas vivessem melhor também, né, então eu acho que define, sim, eu acredito, né, eu acho muito vago, mas eu acredito que define justamente pela trajetória, né, que eu trilhei aí no Instituto Federal, mas sempre, Jesué, com uma equipe, né, nunca foi trabalho sozinho. Então, se eu tenho essas características, essa definição, é por um trabalho de equipe que a gente sempre pautou desde que eu entrei na instituição. Então, por isso que eu acredito que sim, que a autora ali fez, né, o autor do livro definiu bem, me conhecendo também com as entrevistas que nós fizemos. Então, muito obrigada aí. Deixa eu respirar um pouco aí, que eu me emocionei com esse teu início. Vamos lá. Professora, a gente que fica muito agradecido aí em poder conversar. A senhora tem uma carreira aí de quase 40 anos de contribuição com a nossa instituição. Começou aí em 81, né, na antiga Escola Técnica Federal. Eu, obviamente, já li muitas histórias a seu respeito, não é apenas esse capítulo, né, vários outros livros e teses, dissertações, né, trazem seus depoimentos sobre a nossa instituição. Obviamente, é parte da nossa história, né, como servidores do IFSC, da antiga Escola Técnica, do antigo Cefet. Então, é merecida aí a homenagem do livro. E eu sei também que agora a senhora é uma recém-aposentada e tem recebido muitos convites, né, para escrever a história da expansão na rede federal, que é algo que eu acredito que seja a sua grande marca de gestão, né? Eu queria comentar o seguinte: como é que era no início do seu mandato, lá atrás, quando a senhora foi eleita? Aí eu acredito que foi lá em setembro de 2003 para ser diretora-geral do Cefet. E o que o IFSC mudou em relação àquele período? Como era e como é que a senhora deixou a instituição? Olha, Josué, essa pergunta já dá um livro, né? Enfim, eu era diretora de ensino do professor Juarez, e daí, claro, como eu gosto muito da educação, e tinha uma turma ali, Consuelo, vamos candidatar, eu enfrentei, né, para ter esse grande desafio. No nosso plano de gestão, daquela época, de 2003, Josué, a gente tinha bem claro, assim, a expansão do Cefet para outras regiões do estado. Quem pegar esse nosso folder vai ver que tem isso bem claro, no momento, Josué, que não poderia abrir novas escolas, que era proibido. Só que eu não podia entrar numa campanha fazendo o mesmo
de que todo mundo sempre fez, né? Então, e tudo que eu disse, tudo que a gente escrever, nós vamos ter que cumprir. Não adianta nada você escrever o blá, 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 sem cumprir. E aí, fomos para a eleição, né, com mais 2 outros candidatos, nós ganhamos essa eleição, e aí começou o desafio. Qual é a diferença, Jesué? A diferença é que nós tínhamos apenas 3 unidades, né? Era Florianópolis, era Joinville, era Jaraguá com um quadro de Florianópolis, São José, mas Joinville era uma gerência de Florianópolis. Então, a gente tinha praticamente unidades formadas, era Florianópolis e São José. Um quadro, mesmo com todas as dificuldades que São José passou. Aí tínhamos Jaraguá sem um quadro e tínhamos a gerência em Joinville que funcionava no hospital e que a gente sempre estava dando apoio, na época até com a professora Soni, né? Então, foi muito trabalho, tivemos que pegar uma equipe firme que acreditasse em fazer melhor e transformar a nossa instituição numa grande instituição do Estado, para ela não ficar apenas no litoral, porque a gente tinha só no litoral e o pessoal do oeste não tinha oportunidade, o pessoal do sul, poucos conseguiam vir para cá, então nós tínhamos, assim, poucos servidores, poucos alunos, não tinha, assim, uma massa. O nosso orçamento, na época, era em torno de 83 milhões, Jesué. Quando eu saí, já estava em 230, né, milhões, aí para ver, assim, um pouco da diferença. Mas era pouco ainda. E a gente sempre queria mais. Então, um dos grandes objetivos nossos na época, além de trabalhar muito com o ensino, com a extensão, com a pesquisa, com a promoção humana mesmo, que eu penso que foi uma marca da nossa gestão também, era realmente expandir. E com uma lei que proibia. Então, o que nós tivemos que fazer? Quando ganhamos a eleição, em 2004, nós tivemos que ir a Brasília, começar a ir a Brasília e buscar apoio no Congresso. E aí é muito engraçado, Jesué, porque as pessoas, os deputados, senadores, não entendiam o que era Cefet. Eles entendiam o que era escola técnica. Falando de escola técnica, eu não sabia. Mas Cefet, ele ficou um pequeno tempo como Cefet, e as pessoas não sabiam, até a pronúncia da sigla era difícil de entender. Até que fomos no Fórum Parlamentar, na época, lá em outubro de 2004, e ali nós começamos, não, nós temos que conseguir recurso, aí nós temos que conseguir que caia essa lei, e aí os outros diretores dos outros estados também se uniram e também queriam essa busca. Então, foi tudo coletivo, foi coletivo no nosso instituto, com as pessoas acreditando, e no coletivo do Brasil. No entanto, nós tínhamos que buscar também emendas parlamentares. E onde nós esbarramos nisso, Jesué? Quando nós fazíamos muitas reuniões, né, até para dar transparência do que estava sendo feito. E o que eles diziam, muitos professores? É dinheiro sujo, Consuelo. Tu não vai conseguir, tu não vai pegar esse dinheiro. Eu disse, não, nós vamos sim. E quando nós voltamos do fórum, chamei um grupo de professores, de técnicos administrativos, e para fazer projetos. Mas o pessoal muito desconfiado, Jesué. Muito. Não vou fazer, ela não vai conseguir. Porque eu tive um agravante, aí eu digo, eu, como a Consuelo mesmo, muito sério nessa época. Por quê? Eu sou mulher, eu sou pedagoga, eu sou loira. Então, as pessoas, não, isso é bobagem. Não é bobagem, né? Como é que uma pedagoga vai ser uma diretora de um Cefet? Pior ainda, reitora. Então, Jesué, isso a gente teve que criar uma credibilidade das pessoas no nosso trabalho. E isso, claro, que a equipe toda se formou para que a gente pudesse realmente atuar. Então, foi assim, foi com muito trabalho, a gente não tinha... E tu, quando começasse a participar da gestão, tu sempre foi muito ativo, tu via que nós não tinha domingo, né? Final de semana, domingo, a gente se reunia, era um carro atrás do outro chegando, era todo mundo trabalhando. Então, assim, foi com muito trabalho, com muita dedicação, com apoio, sim, do governo. Nós tivemos muito apoio, porque nós somos ligados ao governo federal.
Tivemos daí muito apoio da senadora Ideli, a gente não pode descartar, né? O professor Eliezer, quando entrou, o ministro Haddad. Então, as pessoas, na época, Jesué, acreditaram na educação profissional e tecnológica. Houve, né, essa credibilidade. Então, por isso que eu penso que nós conseguimos trabalhar, avançar. Aí tem outro porém. Mas na época da Consuelo foi fácil que tinha muito dinheiro. Não foi não, Jesué. Tinha dinheiro, mas a gente tinha que ir atrás do recurso. E nós íamos no planejamento falar com o ministro, nós íamos no MEC falar com o ministro, nós íamos no Congresso falar com os deputados, falar com os senadores, porque senão, se a gente ficasse de braços cruzados numa cadeira, nós não teríamos hoje, Jesué, 5 campos. Isso aí eu te garanto com certeza, não teríamos, porque a coisa não cai do céu. Conselho, mas tu teve as federalizadas. Federalizadas foi uma luta grande também. Por quê? O continente, quando nós buscamos o continente, ele tinha o quê? Era a Unisul, né, tinha a fundação, a Unisul, e eles cobravam R$840 a mensalidade. E aí tinha que ser gratuito. Então, foi tudo assim, muito trabalho, foi muito coletivo, muita reunião na época era com o Concefet, e os diretores do Brasil eram muito unidos, Jesué. Então, isso aí fez uma diferença. Eu vi a Cláudia falando, o Belchior, o Paulo, o Dênio, tem o Edmundo, o Costinha. Se a gente for falar nesse pessoal, é muito comum o que nós vivenciamos à época. Né? Então, por isso que havia uma união, o Serginho, o Luiz Caldo. Olha, eu não posso nominar que vou esquecer o Garabê, de muitos eu vou esquecer. Né? Então, por isso que eu não gosto de nominar. Nós tínhamos uma equipe de mulheres muito fortes. Quem eram as mulheres? A Cláudia, que eu vi, já falou. A Aurina, uma pessoa maravilhosa. A Cibele, fantástica. A Glorinha e eu. E a gente não media esforços para trabalhar. Nós estávamos sempre em reunião, lá na frente, e brigando, e conversando, e convencendo também as pessoas. Felizmente, hoje, já mudou um pouco a questão das mulheres no poder, mas ainda eu acho que falta muito para a gente lutar mais e fazer mais. Né? Eu sei que tem muita pergunta para fazer, então é só... Vamos lá. Tranquilo, perfeito, essa abertura é ótimo, né? Aliás, eu estava aqui na mão mostrando nos bastidores essa foto aqui, ó. A foto não vai ficar tão bem, depois eu coloco no vídeo. Essa foto relata bem o momento quando a gente começou a buscar a emenda parlamentar. Aliás, a professora Consuelo falou aí da Frente Parlamentar em Defesa da Educação Profissional, criada logo ali em 2003, 2004, Isso. com o apoio do grande Edmundo, com o Garabê, que foram lá atrás buscar essa construção, com o apoio do governo Lula, né? Daí da Ideli Salvati como senadora. Também relatasse aí, né, do campo Joinville, né, da gerência educacional de Joinville. Só um registro histórico, eu conheci a professora Consuelo numa comissão de concurso público que fez o concurso para contratar professores para Joinville, lá em janeiro de 95, numa comissão. Da professora Consuelo, e ali eu aprendi a respeitar, porque aquele concurso foi feito com muito zelo, e eu fui o responsável de ir lá em Joinville aplicar as provas. A prova, saí aqui com o motorista, morrendo de medo com aquelas provas, a gente porta-mala, então foi assim que eu a conheci. E mais ainda, contextualizar também, quando a professora Consuelo era diretora-geral, quando ela foi candidata a diretora-geral do Cefet, eu já era diretor do Campo São José, eleito lá em 2002, estava no meu mandato, e ela foi lá pedir votos, né, pedir apoio na direção, e aí eu lembro da conversa, né, que a gente pediu para ela uma coisa muito importante, que é a autonomia do Campo São José. Eu lembro disso, e ela tinha um plano de gestão, sim, infelizmente eu não consegui achá-lo aqui, mas eu tinha um plano de gestão, ela se comprometeu com as nossas causas, e quando ela venceu, eu coloquei o plano de gestão, exatamente esse, eu tinha esse no meu armário, o meu plano de gestão, e toda vez que ela ia lá fazer reunião conosco, a gente riscava aquilo que a gente entendia que tinha sido feito. Então a gente tinha um hábito de cobrar um ao outro das agendas, né, e das propostas feitas, porque é aquela história, né? Do discurso à ação. Eu coloco bem com o plano de gestão o discurso, e a ação tem que ser coerente com a tua prática. Então, eu participei um pouco dessa história, obviamente, logo depois, ali em 2007, quando o professor Zappellini, ele pediu para sair do cargo de diretor de gestão do conhecimento. E entrei também logo no início da discussão do Instituto Federal, do IFET na época, né? Eu me lembro que eu estava lá em São José em 2007 e recebi um convite
que haveria uma audiência pública no Centro de Eventos Multiuso, em julho, para eu seria o mediador da mesa, para debater o Instituto. Esse evento foi cancelado e acabou, quando eu entrei em 2008, surgiu como tema inicial a transformação de Cefet em Instituto Federal, e eu tive a grata oportunidade, eu tenho a alegria de ter sido redator ali da proposta, que foi revisada por todos vocês, né? Então, contextualizando a história aí, né, eu participei um pouco dessa trajetória e acompanhei, né, a foto que eu mostrei agora há pouco no livro Mulheres em Ação, que é importante, né, a gente ter essa preocupação de documentar, né, a trajetória de grandes mulheres catarinenses. Aquela foto foi tirada logo depois de um acidente que a professora Consuelo, a Rosângela e o saudoso, né, o seu Antônio, motorista, o primeiro dia de trabalho do seu Antônio, ele faleceu o ano passado, ela, em uma viagem, sofreu um acidente e deixou todo mundo preocupado. Um acidente que ela também teve agora no oeste do estado. Então, a professora Consuelo é uma sobrevivente aí, obviamente, de muitos acidentes, né, na sua história, né? E, obviamente, isso marca a sua trajetória. Mas então, deixa eu fazer um parênteses, Jesué, nessa questão do acidente com o seu Antônio. O Jesué, ele sempre ficou muito preocupado, porque a gente pegava o carro e viajava, não tinha hora. Eu, a Rô, tinha o Marcelo, a Nilva, e nós ia embora mesmo. E aí, e a Regina sempre amparada aqui na reitoria, né? Então, a gente sempre dirigia, e o Jesué sempre tem que pegar um motorista, cuidado, e o primeiro dia dele, coitado, né, nós sofremos esse acidente, mas felizmente tudo correu bem, mas são experiências da vida, né, Jesué, que a gente tem que cuidar também da vida da gente. Eu sei, muitas vezes a gente fez muita loucura, assim, eu me lembro que eu saía de Brasília lá, 9 horas da noite, chegava aqui 11h30, pegava o carro e ia para Chapecó. Não, isso aí era coisa de maluco mesmo, só que nós tínhamos que dar conta, não era assim, não pode esperar, não podia esperar. Então, as oportunidades apareciam e nós tínhamos que agarrar, né? Nós tínhamos que segurar, tem um prefeito que quer um campus, vamos lá. Nós temos agora um recurso e precisamos fazer uma obra. Então, a gente tinha que ir, né? Então, foi, assim, um trabalho coletivo que realmente deu certo, Jesué. Eu acredito muito nesse coletivo. Antes de passar para a próxima pergunta, só um outro registro, um negócio de homenagear o seu Antônio, o motorista, porque no dia seguinte, quando ele voltou, explicou para mim o acidente, eu tive a certeza que ele salvou a vida de vocês. Foi. Por isso que eu tinha uma viagem agendada no outro dia. Muita gente ficaria com medo. Poxa, passou por um acidente muito grave. No outro dia eu tinha uma viagem, ele já estava de volta, ele me levou, eu fui com confiança, porque eu sei que ele foi fundamental para salvar a vida de vocês naquele acidente. E você falasse também aí da Regina Rogério, né? Eu estou tentando também uma conversa com ela, mas ela é mais tímida. A Regina Rogério foi um grande pilar e base, é o pilar, a sapata, a fundação da gestão professora Consuelo. Ela ficou ali os 8 anos de gestão e ela trabalhou incansavelmente nos bastidores, sem aparecer, e tanto que não gosta de falar sobre gestão, se nega a dar entrevistas, mas fica aqui o meu reconhecimento a ela, eu tenho certeza que a gratidão também por tudo que aprendemos com ela, né? Mas voltando aqui à próxima pergunta, né? Eu gostaria de perguntar o seguinte, a instituição, a senhora acha que ela hoje é mais inclusiva do que ela era na época do Cefet? Como é que a senhora participou desse processo? Ai, Jesué, que pergunta difícil. Eu quero crer que sim, Jesué. Só que a instituição, ela cresceu muito e os recursos ficaram muito escassos para a inclusão e para os estudantes, né? Mas eu quero crer que ela tende a ficar mais inclusiva, porque tu oportunizando mais cursos, mais pesquisa, mais extensão, mais auxílio para o nosso estudante, ela tende a ficar. Eu digo isso até pela minha experiência em Tubarão, né, Jesué, que eu passei ali, então a gente tinha os estudantes e nós tínhamos muita preocupação. E eu acredito que os nossos gestores têm essa preocupação com os nossos estudantes, de ver se estão, né, o que precisa, e a inclusão é assim, o que precisa e o que nós podemos oferecer. Então, eu penso que ela está assim, Jesué, assim, meio ainda caminhando a passos pequenos, mas ela está mais inclusiva porque teve uma abertura maior. Não porque, né, esse governo,
mas é porque ela deu uma abertura de mais cursos, de mais regiões atendidas, então a inclusão ela se fez mais presente, e que é a nossa missão. Por isso que eu penso que ela não está descartada não, e ela está inclusiva sim, e tem que ficar cada vez mais. Professora Consuelo, a senhora também, além de ter sido aí a segunda mulher a ocupar o posto de diretora-geral, né? Obviamente, aí nós temos a saudosa professora Sonia de Carvalho, que eu sempre digo que foi a diretora-geral da democratização. Tivemos o professor Juarez como mandato, como diretor da cefetização, e a senhora é reconhecida por todos como a diretora-geral e a reitora da expansão da rede federal aqui no estado, né? É verdade que a nossa instituição foi a primeira a começar a expansão entre todas do país, porque eu me lembro que essa história era uma história bem interessante, que era dito nos bastidores, né? Antes de se falar em expansão, de ter projeto de expansão no governo Lula, já havia esse compromisso, por exemplo, com Chapecó, por meio de tratativas ali no MEC. Essa história procede ou é um mito? Olha, Jesué, eu acredito que procede sim, porque mas claro, outras começaram também com passos, mas viram quando estava dando certo conosco, foi embora. E assim, nós começamos muito fortemente isso já final de 2003, essa expansão. Então, por isso que eu acredito que nós somos pioneiros, porque em 2004 a gente já estava lá no Congresso, nós já estávamos com terreno em Chapecó, que os deputados já queriam vir para levar uma unidade lá na época, já tinha um pessoal em Joinville se mobilizando, em Jaraguá também com promessa de um terreno, que nós já tínhamos ido na Pedra Fundamental, onde é hoje a escola que era, na época, Geraldo Werninghaus. Então, assim, Jesué, tem muitas histórias que a gente começou antes de se falar em expansão, né, que era fazer mais, fazer melhor, para que a gente pudesse ter mais condições, dar mais condições para as pessoas no nosso estado. Então, eu acredito que é verdadeiro, assim, mas também não descarto que outros também tivessem começado, mas eu não sei se alguém tem isso como expansão do Cefet em 2003 escrito como nós tivemos, tá? Não é mito não, Jesus, é verdade. Perfeito. É que essa história, as histórias, assim como eu entrevistei muitos diretores, né, eu percebi que alguns estavam buscando ali a federalização de escolas do PROEP, né, porque as escolas estavam abandonadas, alguns estavam com concursos, com campos abertos, ou escolas abertas, sem quadros servidores, então foi todo um caldo, né, que levou aí esse processo aí da Frente Parlamentar em Defesa da Educação Profissional, né, mas realmente eu tenho essa confirmação, quando eu fiz a tese sobre expansão, que Chapecó foi a primeira escola a começar a ser construída, porque tinha já todo o projeto, tinha terreno, e a hora que o dinheiro veio, a obra já estava já pronta para licitar. E lá, Jesué, nós ganhamos 300 mil na época de uma emenda parlamentar do Vinhati, nós ganhamos 50 mil da Sociesc lá, da sociedade, da associação, né, dos empresários, que eles foram muito fortes, e daí veio um recurso do MEC. E hoje, eu sei que o terreno na época era o que tinha, e quem não sabe, aquele terreno era para ser a Escola Tupi, e foi revertido para a prefeitura, e a prefeitura fez a doação para nós. Então, assim, tudo, né, cada campus tem uma história. Consuelo, mas o terreno é pequeno, mas para a época, e para o número de cursos, servidores e alunos que a gente queria, ela comportava. Felizmente, tudo cresceu muito. Perfeito, professor Consuelo. Aliás, uma das grandes características, aí mudando um pouquinho de tema, né, é a sua capacidade de liderança e carisma. A gente sempre brincava, né, as pessoas às vezes estavam, às vezes mal-humoradas no setor, ou estavam com problemas, ela chegava com um sorriso, conversava com todo mundo, né, e isso apaziguava os ânimos. Aliás, essa característica também provavelmente deve ter aberto muitas portas em relação a recursos, porque eu me lembro quando eu fui a primeira vez buscar recursos em Brasília, eu fui no MEC, que eu sempre fui muito organizadinho, eu chegava lá, pedia para atendente para entrar, tal, marcava horário, eu só já entrava já na sala do Getúlio, professor Getúlio, querido Getúlio, né, já entrava ali falar com as pessoas que estavam lá na CETEC, e isso era mais fácil
de ter esse relacionamento. Eu sempre fui mais formal no trato ali com o MEC, né? Qual a importância, assim, como é que se atribui, que característica a senhora atribui a um dirigente que hoje assume uma direção de campus, que precisa ter, uma vez até que a senhora tem experiência hoje como diretora de campus também, que era algo que a senhora não tinha quando foi diretora-geral. Que característica a senhora atribui a um bom diretor de campus pela sua visão? Olha, Josué, eu acredito que tem que ter determinação, precisa ser determinado, saber o que quer, né? Saber fazer bem feito, então é ter a competência, e uma que eu vejo assim, e é a principal, é ter paixão pela educação. Não ter preguiça de nada e ser apaixonado e acreditar que vai dar certo. Que quem diria, Jesus, lá em 2003, na campanha, olha, pensando agora 2003, 2021, que hoje nós teríamos o que nós temos, né, em termos de Santa Catarina, em termos de Brasil. Então tem muita história, Jesus, por que nós temos nós tivemos dois institutos federais, não foi somente um, que inicialmente era um somente. Não, mas a gente não quis, nós brigamos também para ter dois, e tem toda uma história, né? Por que nós estamos com tantos campos federalizados, campos que foram construídos? Então, cada um tem uma história distinta. Daí as pessoas perguntam, Consuelo, por que Urupema e Lages? Gente, tem uma história linda ali de Urupema, então eu penso que um livro aí seria muito bem-vindo para quem tem interesse em saber, porque cada um tem história. Eu fui muito criticada por Xanxerê, né, até um pouco depois. Conselho, pegar uma escola que está toda rachada, mas Josué, as oportunidades que vêm, nós temos que pegar. É educação. E é só a educação que vai melhorar a vida de todas as pessoas, tu sabe disso, isso é um clichê que todo mundo fala, é a transformação, é a mudança, é a melhoria, nós sabemos quantos estudantes nossos hoje são bem-sucedidos, quantos estudantes montaram empresas, então quantos tiveram oportunidade de fazer uma internacionalização, nós tivemos o Propsi, né, que eles puderam participar de vários projetos no exterior. Então, hoje nós temos o quê? A dupla titulação. Veja aí uma imensidade de coisas que a educação oferece e abre as portas para ele. Então, o gestor que pensa que vai para um campus ou vai para a reitoria, ficar sentado, só tem que assinar um papelzinho, hoje tem uma reunião em Brasília, então vem minha passagem. Esse aí, ele não sobrevive. Sobrevive aquele que for atrás, que fala com a sociedade, que vai na comunidade, que vai na favela, que vai buscar recurso, que fala com os estudantes. Não, agora nós temos que dar um lance para os estudantes, que tu faz junto. Não adianta ficar lá, Redil. Não, tem que marcar audiência. Josué, eu raramente alguém marcava uma audiência comigo. Ou aqui na reitoria, ou aqui no campus. As pessoas chegavam e entravam. Não, agora ela não pode atender. Não tem isso. Nós temos que atender a todos de maneira igualitária. Que é assim que a gente melhora a educação. E foi perrengue, Josué. Não foi fácil, não foi, mas eu sempre fui muito feliz em tudo aquilo que eu fiz. Tudo aquilo que a gente se propôs a fazer, eu fazia, estou cansada. Nunca, Josué. Tu ouvia, que chatice, não. Esse cansaço que alguém diz, eu estou cansada, então nem seja gestor. Se você acha que vai ficar cansado, que não vai, tem que ter hora para entrar, hora para sair, não tem. Não tem hora para entrar, não tem hora para sair, você tem que agilizar e fazer as coisas acontecer. Então, eu penso que esse é o gestor, que quer fazer acontecer e vislumbra lá na frente. Não pode olhar só para o teu umbigo, como as pessoas diziam quando a gente começou a inaugurar os campos. Conselho, tu tem que olhar para Florianópolis. Claro que eu tenho que olhar, mas eu só posso olhar para Florianópolis com a expansão, que o recurso vinha se a gente tivesse a expansão. E muitas vezes as pessoas não conseguiam entender. Jaraguá, o recurso veio, o quadro veio, porque teve a expansão, que a gente conseguiu abrir para outros lugares. Araranguá foi a rapa do tacho, mas por quê? Lá o prefeito, os deputados se empenharam em fazer acontecer.
né? E Araranguá é legal porque fomos nós e a Universidade Federal. E na época, o reitor da universidade dizia que a gente não ia conseguir construir. Até o prefeito, ele ficava assim meio em dúvida. Claro, uma mulher indo lá, e ela falando que vai conseguir, e nós construímos antes do que a universidade. Felizmente, hoje, temos Instituto Federal e temos uma Universidade Federal também em Araranguá. Então, assim, cada campus, cada lugar, Jesué, as histórias são muito lindas. São lindas, são de alegria, de felicidade. Tivemos história lá em São Miguel, que uma vez nós fomos lá conversar com o prefeito, ele não nos atendeu, e nós tínhamos uma reunião, não, ela pode esperar. Jesué, a gente não podia esperar uma hora sentado, porque em seguida nós já tínhamos outros compromissos, nós já tínhamos que ir para Chapecó, nós já tínhamos que ir a São Carlos, e assim foi a nossa vida, né, Jesué? Foi uma vida assim, muito, muito boa, porque hoje eu vejo que nós conseguimos consolidar uma instituição dentro de Santa Catarina. Nós, o IFC também, o Coller na época foi muito parceiro em tudo que a gente fez também. Então, eu penso assim que a gente deixa um legado. Eu sou muito feliz de ter o Instituto Federal, de ter começado em 81 como estagiária, como técnica em assuntos educacionais, professora. Eu fui professora, às vezes, da educação moral e cívica. Hoje, se for falar, os estudantes nem sabem o que é isso, né? Eu fui professora de sociologia, fui professora daí de segurança do trabalho. Então, assim, tudo me orgulha muito. Hoje, dei aula em Tubarão, nos cursos de gestão escolar, de pós-graduação. Então, sempre muito atuante e sempre muito presente. O gestor tem que ser e tem que estar presente. E aí, Jesué, vem a questão da felicidade, né? As pessoas têm que ser e têm que estarem felizes naquilo que elas estão fazendo. Tu está rindo que tu lembra bem, se as pessoas não estão felizes, não podem ficar onde elas estão. E eu sempre fui muito, Jesué, em tudo, até, assim, nas horas mais trabalhosas, nas horas que a gente tinha que subir morro, que tinha que quebrar, que a rua tinha que subir em telhado para ver se os construtores fizeram certo, que a gente de madrugada ia para lá porque eles queriam cobrar e a gente tinha que ver se estava certo. Sempre fui. E sempre com esse bom humor que a gente precisa ter, né? Não adianta, tu chora em casa, tu fica triste, mas tu tem que estar lá, tem que ser protagonista de todo esse trabalho de equipe que nós vivenciamos, Jesué. E tu foi muito importante nesse processo, e hoje os reitores da época, a gente sempre diz que vai escrever um livro, que todo mundo ainda não deu certo, mas eu acredito que daqui a pouco, né, o Brode vem também, o Edmundo puxa, a gente puxa alguma coisa para cá, e fazemos acontecer tornar realidade isso que a gente precisa mesmo escrever, porque muitas pessoas eu escuto assim, Jesué, a história começa quando eu entrei na reitoria, ou a história começa quando eu entrei no campus. Não é, Jesué, a história começa em 1909, né? Tem a história, por isso que hoje nós somos a nossa experiência vem dessa história, então ela jamais será esquecida. Ficamos um tempo só com 140 unidades, que se chamava, ok, aí veio o governo Lula, ok, para a educação foi muito bom, porque nós tivemos uma abertura, nós tivemos orçamento, tivemos políticas, diretrizes importantes para a educação. Lembro muito das chamadas públicas, Jesué, por que teve a reorganização da rede, os decretos, os municípios se envolvendo nisso, as reuniões com o Concefet, com o DETUF, com o NEAF. Então, nós tivemos muito em Brasília, muito nos outros estados e sempre muito unidos, né? Então, eu penso que essa união é importante também para que se fortaleça a nossa instituição e a rede federal no Brasil. Porque as pessoas, hoje já tem o estatuto, que fácil, tem o regimento, mas por que teve isso? Porque o Jesué pegou a frente disso também, né? Então, eu penso que a questão do ensino, a Nilva teve muito forte, né? A extensão, nós tivemos, além do Marcelo, o Caio também, junto na expansão. Então, a gente teve inúmeras pessoas que colaboraram, estiveram sempre juntos conosco. Então, tem muito, Jesué, é muita história para contar, né? O decreto que cria o modelo, que faz um convite à chamada. Eu lembro, quando nós viajamos com a Haddad, nós queríamos universidade, nós tínhamos um projeto para a universidade, como todos tinham,
E a gente queria universidade, ele não, ele fez um convencimento para que a gente trocasse, aí veio sigla, daí não é mais IFET, por que é Instituto Federal, e tudo tem uma história que as pessoas não sabem, Jesué, né? Por que a cor é vermelha, por que a cor é verde, por que tem aquela bolinha, por que tem hoje uma institucionalidade, uma identidade igual. Tu hoje vai lá para o Norte, Nordeste, tu passa no Instituto, tu sabe que ali é o Instituto Federal. Então, olha os avanços que nós tivemos, Jesué. E eu espero que isso não fique para trás. Aí eu conclamo aí todos os diretores, os reitores da época, os atuais, que realmente lutem para que a nossa educação profissional e tecnológica, ela não caia no descrédito. Excelente, professora Consuelo. Gostaria até de registrar também que eu estava no conselho diretor lá nos anos 2004, 2005, e quando começou a se trazer as questões da expansão, a gente dos campos mais antigos cobrou a seguinte questão: como é que pode construir novos campos se o nosso campus tem dificuldade para fazer manutenção? E eu lembro que no conselho diretor da época houve um compromisso de que os novos campos não seriam motivo para abandonar os campos mais antigos. Então, como diretor de São José à época, a gente recebeu várias emendas parlamentares decorrentes, obviamente, do processo de expansão também, né? Uma vez que teve esse apoio da senadora Ideli Salvati, do próprio Getúlio, do próprio ministro Fernando Haddad. O Gleison, a gente conseguiu receber recursos nesse sentido. A próxima pergunta, professor Consuelo, é muito importante, e vamos mudando um pouquinho, né? A senhora foi protagonista, obviamente, na sua instituição, obviamente 40 anos de história, completou aí em 2021, quando a senhora se aposenta, começou em 81, uma longa trajetória. Eu tenho aqui na minha estante um livro do professor Alcides de Almeida, eu sempre tenho esse reconhecimento, eu gosto muito de ler sobre a nossa história, né, porque quem não conhece a história acaba achando que está reinventando, está começando a história. Então, a história está lá no final do livro tem o nome de todos os servidores, toda geração, desde 1910, quando foi instalada. E eu acho que isso é importante, né? Cada um de nós tem uma passagem. Daqui 100 anos, provavelmente alguém vai olhar, né, e verificar o que aconteceu nesse período e quem foram as pessoas que contribuíram com esse período, e nosso nome vai estar lá como uma letrinha miúda no final do livro, porque outros milhares de nomes vão entrar. E é assim que funciona a história. Então, é importante esse seu reconhecimento, né, de documentar essa questão. E aí eu lembro que a senhora foi a primeira presidente, né, ou presidenta do CONIF, do Conselho, né, de Reitores dos Institutos Federais, né? Qual a sua grande marca à frente do CONIF no ano 2010? Olha, Jesué, nós tivemos muitas ações, né? Eu tinha sido vice-presidente em 2009 do CONIF, quando Paulo César foi presidente, e daí em 2010 nós fomos presidente do CONIF, e que realmente, Jesué, o que nós fizemos? Nós tínhamos um plano de metas, era mais recursos para assistência estudantil, nós fomos buscar, mais concurso público, mais vagas, Jesué, isso aí a gente buscou muito, e na época não era economia, era o Ministério do Planejamento, né, mais vagas, cursos para os gestores, né, nós tivemos que, e daí buscar junto ao Ministério da Educação, a ENAP, para que a gente pudesse ter uma capacitação melhor, e todos os outros diretores também. Infelizmente acabou, pena, né, que isso aí foi capitaneado lá pelo Gleison, e o Haddad, ele deu muita força na época, o Getúlio, mas que isso aí foi uma marca grande também. Então, eu penso que foi, e uma das questões era assim, ó, tem um campus, alguém quer, nós temos que construir, né? Então, eu penso que essas questões foram muito fortes, assim, e, claro, as reuniões que nós fazíamos para o fortalecimento da nossa instituição, e buscando os dois Cefetes, Jesué, que não queriam de jeito nenhum ser transformados em Instituto Federal. Então, infelizmente, hoje eles continuam Cefetes, que eles querem ser universidades. Então, mas daí teve o respeito, né, por eles, e assim, foi muito planejamento. A nossa marca em 2010 foi com planejamento, foi com reuniões também fora de Brasília, para a gente conhecer a realidade das outras
das outras reitorias. Então, assim, foram inúmeras ações que nós desenvolvemos em 2010. E deixa eu só fazer um parênteses aqui. Isso aconteceu, Jesué, porque a gente tinha uma equipe muito boa aqui em Santa Catarina, porque eu viajava muito em 2010. Era para dar palestra, era as universidades que chamavam, que queriam entender esse processo, eram os conselhos que queriam saber o que estava sendo criado, que instituto era esse, né, Instituto Federal no Brasil. Então, nós tivemos aí diversas ações que eu vejo sempre para melhoria institucional, melhoria da rede federal. Foi também um fortalecimento da rede. A questão também de mestrado, de doutorado, a parceria com o Canadá, eu penso que foi muito importante, tanto que eu, por meio dessa parceria, eu fui convidada para fazer um projeto em Moçambique, lá em Maputo, né, fui com o pessoal lá, com os gestores daquela região. Então, a gente teve aí inúmeras ações que eu só tenho que me orgulhar e agradecer por todo esse tempo que nós participamos juntos. Perfeito, professora Consuelo. Mais uma pergunta, assim, só um comentário, assim, antes do Ciências Sem Fronteiras, né, a senhora, como presidente do CONIF, ali em 2010, fez aquele grande encontro entre diretores dos colleges canadenses com os reitores dos institutos federais, que eu acredito tenha sido um marco para começar de vez o processo de internacionalização das nossas instituições, que deu sequência, e obviamente, aí nesses próximos anos. Mas ali foi um ponto de virada, porque antes de ter o programa Ciências Sem Fronteiras, nós já tínhamos no IFSC o Propici, que era um projeto reconhecido nacionalmente, e lá no Rio de Janeiro a gente teve, no Colégio Pedro II, teve essa oportunidade de fazer essa interação com os diretores canadenses que queriam, obviamente, fazer ali convênios e parcerias conosco, até por uma necessidade de terem estudantes em seus colleges, por uma questão até econômica também. Mas, professora, encerrando aqui nossa conversa inicial, eu gostaria que a senhora comentasse, a senhora foi reitora e diretora-geral e diretora do Campus Tubarão num período da história brasileira da educação profissional que eu chamo de 10 anos gloriosos, né? Onde a gente teve ali o apoio político, institucional, para que a educação profissional fosse protagonista nesse novo Brasil que a gente sempre sonha de transformar por meio da educação. Hoje vivemos um período de dificuldades, né? Como é que a senhora vê os desafios atuais da educação profissional? A senhora vê isso com uma possibilidade de superação no curto prazo ou vê isso com preocupação? Jesué, antes de eu responder, eu só queria, assim, tu falasse no Pedro II, eu lembro que, além das mulheres que eu já citei, nós tínhamos a Verinha, foi diretora do Pedro II e estava batalhando junto conosco. Eu não posso esquecer, meu Deus, a Verinha, nossa querida diretora do Pedro II, e sempre junto em todas as nossas ações, né? Jesué, olha, eu vejo com preocupação, mesmo sendo muito otimista, vejo com preocupação, porque hoje nós não temos a abertura no Ministério da Educação que nós tínhamos. Nós não temos ministros da educação, que já passaram tantos, que acreditem na educação profissional. E se isso não acontece, Jesué, ela não anda, né? Ela daí, não, agora é a educação superior, agora é a alfabetização. Mas eu vejo que a educação profissional ela está sendo relegada, até porque a diminuição do orçamento está sendo grande também. Em vez de aumentar, porque nós aumentamos o número de alunos, nós aumentamos o número de servidores nem aumentamos, mas de alunos, aumentamos o número de cursos, daí mais laboratórios, mais insumos, e o orçamento menor. Então, não dá, Jesué. Eu penso que nós temos, sim, que ter uma preocupação e um olhar junto ao Congresso Nacional e ao Ministério, porque temos que ter força, e eu vejo que hoje a gente não está tendo. E nós, na época, nós tínhamos um CONIF muito forte, um CONIF unido, nós vamos lá, nós íamos todos em reunião, se tinha que falar e discutir com o ministro, a gente ligava diretamente, tinha acesso muito direto, que hoje não se tem. Então, eu penso, com preocupação, mas com um olhar otimista para um futuro próximo, eu espero, com mudança de governo, porque se nós não tivermos uma mudança
de diretrizes no governo para a educação, olha, nós vamos sofrer aí mais alguns anos. E eu lembro bem o que nós passamos nos governos anteriores, sem orçamento, que nós tínhamos, quando tínhamos, inclusive, menos as 3 unidades, que nós tínhamos que se cotizar para pagar água e luz, tu lembra bem disso, né, Jesué? Então, eu penso que é uma preocupação, mas que nós temos que se manter firmes e não ser, eu vou aí usar um termo que uma vez eu usei e as pessoas gostaram, não ser vaquinha de presépio, Jesué. Nós não podemos ser, nós temos que ir, nós temos que discutir, nós temos que pedir, porque você não está pedindo para você está pedindo para uma comunidade, para um Brasil, para melhorar a vida das pessoas, essa transformação que precisa, pela educação e principalmente pela educação profissional e tecnológica. Perfeito, professora. Estamos quase aí no final, aí, né? Quase estamos com 45 minutos por aí. Ah, meu Deus. É isso, a senhora... Será que as pessoas vão ouvir? Será que as pessoas vão ouvir? Eu estou gostando muito das conversas. Eu acredito que será interessante para as pessoas conhecerem realmente da sua experiência, né? E da experiência da instituição, porque realmente os bastidores da instituição pouca gente conhece, né? Bom, pergunto aqui, nós estamos hoje vivendo no IFES com um período bastante, como diria, excepcional, né? Como é que a senhora vê a questão da democracia no IFES e essa preocupação que nós temos hoje aí com o fim da intervenção e a posse do reitor eleito, professor Gariba? Olha, Jesué, eu vejo, outra questão que eu vejo com muita preocupação, porque, olha... E eu digo que a professora Soniel deve estar se revirando vendo isso hoje, porque ela lutava para a democracia, para ter gestão democrática, foi a partir da gestão dela, se tu lembra bem, né? Tinha a gestão democrática para realmente acontecer. E aí, nós sempre tivemos eleições, a partir até do doutor Frederico, foram eleições, quando ele saiu, né? Tivemos a época o professor Alfeu, tivemos a professora Soni, o professor daí José Tadeu, que ficou no lugar da professora Soni, o professor Juarez. Então, Jesué, eu acho que nós tínhamos que ter preservado isso na instituição, porque as pessoas, não está normal, porque está tudo funcionando, não está normal, gente. Houve uma eleição, houve uma chapa que foi eleita. Se não fosse para ser nomeada, Jesué, ela tinha que ser barrada lá na hora da inscrição, não agora. Então, eu penso que precisa ser, Jesué, revertido isso o mais urgente possível, como já foi com Arnóbio e como que já foi com o professor Maurício também, do Cefet Rio, e precisa, o professor Gariba, ele ganhou a eleição, mas ele tinha que ter assumido. Então, eu vejo assim, com preocupação, porque é uma gestão que não foi eleita, Jesué, ela concorreu, não é nem a gestão, foi o professor André, ele ficou em segundo lugar e não foi eleito, né? Então, a gestão, quando se fala em democracia, tu quer fazer eleição, não, nós não queremos eleição, eu quero que seja o professor, então não vai ter eleição. O trabalho que foi, Jesué, todo mundo aí fazendo as suas diretrizes, colocando as suas metas, e aí, não, então agora vem outro, né? E tivemos ali um problema, o professor Lucas não aceitou, foi convidado para ser o interventor, e ele não aceitou, porque ele se recusou justamente porque não tinha tido uma eleição. E aí, Jesus, é claro, mas cada pessoa é uma pessoa, e eu me preocupo porque hoje, não, tudo está funcionando, mas funciona, mas é uma intervenção, não é um sistema normal dentro da educação. Então, teve uma quebra muito grande, eu vejo ali, infelizmente. Eu fico muito triste, Jesus, vendo tudo isso. Gosto muito das pessoas, sabe, que a gente, né, se dá bem com todas as pessoas, mas a gente tem que se conscientizar, se sensibilizar, que teve a eleição e foi rompida. A mesma coisa, não, vai ter eleição para presidente, mas agora o Bolsonaro, ele ganhou, mas não vai assumir, né, Jesus? Então, eu penso que a gente tem que repensar e talvez, assim, questionar mais isso. Mas, claro, a gente está em época de pandemia. Conselho, mas está tendo um bom trabalho. Ok, Jesué, pode estar tendo um bom trabalho,
tem resultados, mas não foi a equipe que ganhou. Ou se mexe tudo, não, agora o professor Gariba não pode ser nomeado, faz imediatamente uma eleição. Mas não fica assim nós estamos há mais de um ano, né, nessa questão. E eu aí, às vezes, Gisele, eu fico aqui refletindo como seria se nós tivéssemos com uma rotina normal, presencial. Eu creio que não teria gestão que aguentasse. Então, hoje é mais fácil, porque tem uma época de pandemia, as pessoas não podem sair de casa, tem que ter o distanciamento, tem que ter a máscara, tem que ter todo um cuidado com as pessoas. Mas eu vejo, sim, com tristeza e com preocupação. Repito, eu gosto das pessoas e vejo um comodismo, Jesué, um comodismo dos gestores em relação a todo este processo, infelizmente. Mas cada um é cada um, a história vai contar isso, né? E é o momento que nós estamos hoje passando na nossa instituição. Conselheiro, então, tu preferia que viesse um interventor de fora? Claro que não, eu não queria interventor. Queria que o professor que ganhou a eleição fosse o nomeado, que seria o mais justo hoje, né? E eu acho, sim, injusto que nós estamos vivendo. Apesar, né, de ser pessoas boas, de gostar das pessoas que estão ali, mas é uma questão que a gente precisa refletir muito, Jesué. Porque eu estou só fazer o meu trabalho, mas teve um processo democrático dentro da instituição. E com isso a gente pode perder, tá, Jesué? Podemos perder a democracia, a eleição na nossa instituição, se nós começarmos a achar que tudo é muito normal. Porque nem os diretores dos campos foram nomeados. Olha só, mais de um ano eles não foram nomeados. Então, eu acho que está, assim, uma apatia na instituição. Sei que o professor Gariba está com sua equipe, movimentando, mas existe, no geral, uma apatia. Então, vamos lá, Jesué. É uma questão muito importante, tem muitas coisas, assim, ainda para falar, Jesué, justamente pela vivência, né? Por tudo que a gente vivenciou e são transformações que nos levam a fazer essas reflexões para a vida. Eu espero que não fique, assim, uma marca tão grande na nossa instituição, mas é um período histórico que já está aí e que tem muita gente para contar. Professora Consuelo, prometo que estou acabando. É que à medida que a senhora vai falando, eu vou puxando aqui na minha memória algumas questões e eu acho que precisa aqui, mas está no final. Uma pergunta que eu fiz aí para outros ex-reitores também. Se a senhora pudesse voltar atrás no tempo, o que a senhora faria diferente no seu mandato como reitora do IFSC? Meu Deus do céu, o que eu faria diferente, Jesué? Eu construiria mais campos, pegava mais campos no estado. Eu sei que seria loucura isso que eu estou te dizendo, mas eu penso que nós tínhamos que construir mais campos para dar mais oportunidades. Hoje, os servidores, eles não têm a noção do que foi a expansão. Claro que foram concursos, sempre querem mais, sempre querem melhor, mas se a gente pudesse dividir mais, eu abriria mais campos, eu não tenho dúvida. E eu sempre falei isso, né? Eu sempre, muitas vezes, fugia sozinha para ir para o município para ver se ali cabiam campos, né? Então, eu abriria mais campos porque é o que vai mover o nosso país, é o que muda a relação da comunidade. Isso aí eu vi claramente em Tubarão. Tu viu, José, tu fez aí a tua tese, foi nisso? Tu vê os arranjos produtivos locais, como eles se modificaram? Urupema hoje é muito diferente do que era, mesmo com todos os desafios que tem. Lages, Chapecó, São Miguel do Oeste, Jesué, um terreno, aqui só a título de curiosidade de vocês, quando nós vimos o terreno, que o prefeito foi lá, nos ofereceu alguns terrenos e aquele era o melhor, tinha muitos terrenos baldios, assim, das pessoas para vender na época. 10 mil reais, Jesué, um terreninho. Hoje, tu não compra por menos de 150 mil ali próximo. Então, tudo isso aí, a questão imobiliária, a questão da alimentação, tudo muda. E as pessoas têm que entender isso, Jesué. Meu Deus, o que eu faria diferente era construir mais campos. Claro, e que as pessoas sejam muito felizes, assim, meu Deus,
mas assim, nós sempre tivemos pessoas felizes ao nosso lado, né? Nós tínhamos, meu Deus, a Sônia Adão, uma querida, a Sandra, a Priscila, nós tivemos pessoas que sempre estiveram conosco ali, além de todos os diretores, Jesué, porque não foi fácil, porque os diretores a gente tinha que chamar, tirar de um campus para ir, para construir, então veja o que era, assim, nós tínhamos que fazer aí todo um planejamento, tu gosta muito de planejamento, né, Jesué? Nós tínhamos que fazer, assim, todo um mapeamento de planejamento para ver quem que ia para um lugar, quem que ia para o outro, as políticas. E aí, claro, foi toda a questão, o Estatuto, Jesué, nós tínhamos o Consup, quando começou, o regimento, tu sabe bem de tudo isso, agora tu vai lembrando mais ainda, né, planejamento estratégico, nós tínhamos a Silvana, que era à frente de fazer todo esse trabalho. Gente, a Nilva foi uma pessoa excepcional no nosso ensino, então, assim, a Rô, olha, eu acho que olha, eu vou dizer assim, José, com toda humildade, eu acho que nós não vamos ter no Instituto uma equipe tão boa como foi a nossa. Uma equipe de pessoas comprometidas, humanas, que fez realmente acontecer. Todas as pessoas. Eu não quero assim estar nominando, porque todas foram muito boas no nosso trabalho, né? Na nossa trajetória de vida mesmo. Estamos fechando. Professora Consuelo, tá quase. A gente tem muita pergunta mesmo, né? Realmente, o pensamento voa, né? À medida que a gente vai conversando e lembrando das histórias também, né? Eu me lembro, quando eu saí do cargo de diretor do Campo São José, na época, em 2007, dia 13 de fevereiro, que eu fui homenageado pela senhora na transmissão de cargo, pedindo para escrever um livro, né, sobre aqueles 4 anos. Para mim foi uma grande homenagem, porque foi o reconhecimento, obviamente, de um trabalho que a gente havia feito com muito amor, com muita paixão, como a senhora bem disse, né? Se tiver a oportunidade, tem uma pessoa que eu admiro muito e que acaba não querendo aparecer, comenta um pouco como era ter uma pessoa que era vice-diretora-geral e um vice-reitora, que era a Regina Rogério, trabalhando ao seu lado. Eu acho que ela pela característica dela, merece a sua fala. Meu Deus, Jesus, olha, é a minha paixão, a Rê, porque era a pessoa que tinha a palavra certa no momento exato. Qualquer pessoa que chegasse lá na reitoria para conversar com a Regina, ela sentava calmamente, ela conversava e a pessoa já saía dali mudada, Jesué. Porque ela sempre tinha uma palavra, ela tinha um conhecimento enorme de tudo, do Instituto como um todo, e ela, assim, toda a minha gratidão por ser a pessoa que ela é. Eu sempre dizia, a Rê, o freio de mão, eu era o acelerador, né, porque eu ia fazendo acontecer, não, Consta, agora dá uma parada, respira, ela sempre dizia muito assim, ó, respira, pé no chão. Eu fui um pouco sempre de voar, apesar de ser do signo de Virgem, de terra, mas sempre fui muito de fazer mais, assim, mais e mais. E ela não, Jesué, e daí, claro, e eu escutava muito ela. Eu escutava porque ela sabia o que estava fazendo, ela falava com propriedade, com aquela calma, assim, parece que estou vendo ela aqui na minha frente agora, assim, Jesué, ela conversando, assim, calmamente, com os menos, não é assim, vamos ter que conversar, vamos... Quando foi para ir no continente ali, quando foi a federalizada, as pessoas, que fácil, agora tem aquela escola. Eu chamei a Rê e disse, olha, Rê, tem uma escola ali no continente. Jesué, na hora, ela não pensou 2 vezes, nós fomos, claro, com a minha loucura, a gente foi parar lá nos Cafundó, que eu achava que era no fundão, que nada, depois fomos descobrindo, era ali, fomos conhecer, dizer que nós queria fazer matrícula para os nossos filhos. Então, a Rê foi uma pessoa sempre muito presente, mas ela nunca quis, assim, aparecer e falar, disse, Rê, tu tens que falar, até nas posses era uma dificuldade para ela ir, e ela se transformava, né? Meu Deus, ela fazia o cabelo, aquela roupa dela maravilhosa, ela ficava sempre linda, porque ela é linda, por dentro e por fora. Então, assim, Jesus, é muita gratidão, porque todos nós devemos muito a ela, muito, todos nós, os diretores, os gestores, era em concurso público, ela estava ali incansável, Jesus. Era nos momentos mais difíceis, nos domingos, que a gente tinha que trabalhar, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer.
Então, assim, a Rê se dedicou, assim, muito à nossa instituição e ela merece, sim, as nossas grandes homenagens, né? Foi uma pessoa, assim, muito importante nesse processo aí, porque é de expansão, gente, as pessoas aí não acreditavam muito que a gente ia fazer, né, a Consul vai mexer com peixe grande, a gente não acredita que vai conseguir, e a gente conseguia tudo que a gente falava, mas ia atrás e conseguia. Então, é isso que eu digo para os gestores hoje, para todos, do Brasil inteiro, vão atrás, acreditem que a gente consegue, que a gente faz. Claro que tem um governo hoje que não dá muita abertura, mas eu penso assim que dá para ir, vai, tem aquele ditado, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e tem que ser, tem que ir no Congresso, tem que ir lá se mostrar, tem que dizer, eu sou do Instituto Federal, nós temos instituto no Brasil, e é isso que move a gente fazer as coisas, porque fazer o mesmo do mesmo, Jesué, não, nós temos que fazer um diferencial, e sempre foi essa a minha preocupação, ter um diferencial na instituição. E, claro, no segundo mandato, já tem tanta coisa, teve uns professores que daí vieram conversar comigo, Conce, eu não acreditei no teu primeiro mandato, não votei em ti, eram francos, e eu acho que a gente tem que ter essa transparência, mas agora eu acredito, porque você fez acontecer e mostrou, então, é mostrar pelo trabalho, Jesus, não tem nada, é cruzar os braços e ir atrás, fazer acontecer. E é isso que eu quero, é isso que eu peço para os gestores, assim, com muito compromisso, Jesué, né, para que a gente possa trabalhar bem. E nunca esqueçam da paixão. E nunca esqueçam de estar felizes, né, que era isso, estar feliz, estamos muito felizes domingo à tarde, com certeza. Bom, agora sim, eu cumpro a palavra, né, de encerramento, eu vou fazer uma leitura aqui, e vou te dar ali uns 3, 4 minutos, ou o tempo que precisar, para fazer as tuas considerações finais, né? Essa passagem aqui é muito interessante, no livro aqui da Edis Lapoli, né? Meu pai vinha muito aqui na escola, e uma vez ele veio aqui e falou com o meu chefe, eu tenho que saber. Aí você disse, pai, que vergonha o senhor ir lá. Ele disse, claro, eu tenho que saber. E ele foi conhecer a escola, e o chefe disse assim, doutor Agostinho, se todos os meus servidores fossem como a Consuelo, como eu estaria bem. Então, claro, meu Deus, aquilo, o pai ficou muito emocionado. E sempre, ele vinha aqui, sempre vinha saber. Eu entrei em 81 e ele faleceu em 84. Isso aí foi uma coisa muito forte. Como é que a senhora se sente sabendo que entrou lá como estagiária e chegou ao cargo máximo de reitora e ainda presidente do CONIF, né, que nunca havia dado abertura para uma mulher ser presidente até então? Como é que a senhora finaliza aí essa sua trajetória, lembrando aí disso aqui que seu pai foi falar com o chefe, mas o chefe no futuro foi a senhora. Suas palavras finais. José, agora fiquei até embargada, emocionada, assim, né, porque o pai sempre foi um exemplo para mim, assim, de bondade, e ele era médico, e a gente tinha aí no campus Florianópolis, o padre Pedro Martendal e o Keller, e eles sempre diziam, Consuelo, seu pai foi o médico dos pobres, e você tem que ser a educadora dos pobres, Jesus. Então, eu trago isso muito forte, sempre levei isso para a minha vida, né, então, assim, eu vejo que foi uma evolução. Jesus, eu estou muito emotiva, assim, porque meu pai foi uma pessoa muito importante na minha vida, e era uma pessoa muito humana, e eu não sou, assim, eu acho que 1% do que ele foi e eu queria ter sido, mas eu agradeço por ter sido a filha dele, né, e vejo que foi uma evolução na minha vida, assim, foi o entregar-se na minha vida de estagiária a reitora. Isso aí dá um livro, né, de estagiária a reitora, que realmente, assim, foi um período muito feliz, fui muito feliz em fazer as pessoas também felizes, Jesus, é isso que é o mais importante, que as pessoas estejam sempre em primeiro plano, sempre nas nossas vidas. Eu sei que os processos são importantes, os procedimentos, os laboratórios são importantes, mas mais do que isso, são as pessoas. E eu tenho, José, também comigo, aqui tem que fazer uma homenagem para minha irmã, a Bela, ela também foi a minha irmã mais nova, que eu ajudei a terminar de criá-la, e ela
se aposentou, Jesué, agora em maio, ela está aposentada também, então nos aposentamos praticamente juntas, e que sempre me deu muita força nos momentos, assim, mais de fragilidade que a gente tem, mais de solidão, que muitas vezes nós tínhamos que tomar decisões muito sozinhos, mas que foi também uma pessoa muito importante na minha trajetória no Instituto Federal. Então, de estagiária a reitora, e todos podem, né? Todos podem. Ah, não, eu não vou conseguir. Nunca diga, não consigo. Nunca diga, nunca vou conseguir. Porque isso você consegue. É querendo, é fazendo, acontecendo, trabalhando com todas as pessoas, Jesué, mas tem que ser de forma transparente e igualitária. A gente não pode querer tratar uns diferentes dos outros. Nós temos que saber tratá-los bem, iguais e com muito comprometimento, humildade e humanidade. É isso aí, o meu grande abraço a todos os diretores que fizeram, né, a nossa trajetória aí, os reitores do Brasil inteiro também, que eu vejo que foram pessoas importantes para que a gente fosse hoje o que nós somos também, porque nós tivemos aí o GC também várias vezes, então a gente sempre queria fazer mais e ser sempre o melhor, nós como muitos outros institutos. Então, minha gratidão, muito emocionada, Gisele, nesse final. Eu que agradeço imensamente. Evidentemente, entrevistar uma pessoa da sua grandeza, até porque eu reconheço toda a sua contribuição e sua dedicação, devoção à nossa instituição. Realmente, para mim, é uma honra muito grande. O que não significa que não existam nenhuma divergências de opiniões, nós temos algumas divergências, mas elas são tratadas com respeito, né, e com gratidão também, porque, assim como a senhora pode escrever um belo de um livro de estagiária a reitora, por meio da sua história, vidas entrelaçadas, né? Eu também fui reitor por acaso, com a sua renúncia em 2011, e também posso dizer, fui reitor 3 vezes por acaso, né? Nenhuma das vezes eu planejei e organizei para isso, mas aconteceu. E a vida da gente desse uma contribuição muito grande, né, Josué? Sim. Eu acho que a vida da gente é isso, né? Esses são esses encontros, né? Essa possibilidade de fazer o bem às pessoas e fazer o melhor em cada oportunidade que a gente tem. Então, o meu agradecimento, o meu reconhecimento, e espero realmente aí que a senhora possa ainda fazer várias lives, várias entrevistas. Ai, tem tanta história. Falando, Jesus, agora eu estou lembrando de tanta história legal, assim, ali com o morro, né, que a gente teve tanto nos campos, em Canoinhas, lá com a professora Bertilha. Tem muita história que a gente tem aí para contar e que as pessoas não sabem, e elas não podem morrer, Jesus. Perfeito. Eu acho que é isso. A gente precisa realmente ter memória, né? Eu acho que tem um projeto Memórias, assim... Quem não tem memória não tem futuro, porque repete os erros do passado. Essa é uma frase que eu aprendi ali com os meus professores queridos de história, né? O meu reconhecimento a todos eles que me deu essa condição de olhar para as pessoas e para o trabalho que as pessoas fazem com respeito, né? E reconhecer que cada um faz o melhor que pode no seu momento histórico. Isso. Novos momentos surgem e novos desafios surgem a todo momento. E, obviamente, cada um tem que enfrentar isso com altivez, com serenidade e com paixão, como falasse. Eu agradeço, muito obrigado pela entrevista. Tenho certeza que as pessoas que vão assistir vão se maravilhar também, obviamente, com essas histórias belas e essa história de vida, de dedicação à educação profissional. E agora eu estou aposentada. Muito obrigada. Muito aposentada, mas sempre será muito requisitada, obviamente, aí, Brasil afora, pela sua história. Então, fique bem, fique com saúde, se proteja aí, e que a gente aí possa ainda ter várias histórias para contar no futuro, viu? Muito obrigado, professora Consuelo. Beijo.